noite, irmãos, a graça e a paz. É bom estar aqui de novo, podendo participar com vocês desse momento de devocional essa noite, essa manhã, essa tarde, depende do horário que você estiver assistindo essa devocional. Gostaria agora de estar fazendo uma oração com vocês para pedir justamente que Deus abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos receber a palavra dele nesse momento, né? Hoje um tema que se relaciona bastante com a Páscoa, né? Sobre a ressurreição como restauração das nossas vidas, né? E é muito importante que estejamos com nossos ouvidos atentos para tudo aquilo que a palavra do Senhor tem para passar para nós hoje, também com os nossos corações sensíveis para entender o propósito dessa palavra e também o propósito de Deus em nossas vidas. Senhor, meu Pai, muito obrigado por nos trazer nesse momento de devocional, por preparar esse momento a cada um de nós, a cada um que recebeu esse vídeo e que assiste a esse vídeo. Te peço, ó Pai, que toque em nossos corações, toque em nossas mentes, em nossos ouvidos, para que possamos de todas as maneiras compreender a Tua palavra e poder desfrutar daquilo que o Senhor tem a dizer a nós, ó Pai. Fica conosco, tenha misericórdia de nós, é o que te pedimos, te agradecemos por todas as coisas, por tudo que tens feito, em nome de Jesus, amém. Sobre esse tema, eu gostaria de falar com vocês em cima do texto de João, capítulo 11, do versículo 38 até o versículo 44. É uma história que a maioria de vocês conhece, é uma história bastante conhecida, história da ressurreição de Lázaro, né? Eu vou enfatizar esses versículos, mas na verdade toda a história é muito importante para entendermos mais sobre esse tema, né? Então, se você tiver a oportunidade, leia a história toda, que existem trechos e versículos que vão complementar bastante a devocional de agora e que vão ajudar também a formular novas devocionais, né? Mas enfim, versículo 38, então, começa dizendo: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Essa história de Lázaro é bastante impactante por diversos fatores, né? Mas o fator principal é justamente esse que a gente vê no final, né? Um homem que estava morto há cerca de 4 dias ressuscita pela oração de Jesus, que manifesta poder sobre a morte, né? E existem vários pontos que eu gostaria de destacar nessa história, mas principalmente relacionando essa história à nossa vida, né? Quando nós voltamos um pouco mais na história de Lázaro, a gente percebe a inquietação das irmãs de Lázaro, principalmente da parte de Marta, né, que não estava conformada com tudo aquilo que estava acontecendo, o que é bem normal se pararmos para pensar. Ela acabou de perder o irmão, uma das partes mais preciosas da vida dela, que parte da essência dela, né, parte da família dela, e isso a deixa bastante machucada. É algo que ela vai conversando com Jesus, assim que Jesus chega, ela fala: Senhor, se tivesse vindo antes, talvez
conseguisse restaurar a saúde do meu irmão. Em diversos momentos ela dá a entender justamente isso, de que Jesus tardou em ajudar ela. E é algo que mexe bastante com a gente, porque de começo, acredito que isso na maioria das histórias bíblicas, né? A gente tem a tendência de analisar com aquele olhar mais frio, né? Da falta de fé daquelas pessoas. Mas, principalmente nessa história, a gente consegue se relacionar bastante com Marta, porque essa situação que ela estava passando era um caos que ninguém gostaria de passar e que principalmente não tinha a menor solução. Não tinha como ela resolver esse caos e não tinha como nada externo resolver esse caos. Era algo que era um problema dela, de sua família e que perduraria para o resto da vida dela, né? A morte de um irmão é algo que, embora a gente tente superar essa fase do luto, ainda assim traz consequências, traz sequelas, né? E quantas vezes durante o nosso cotidiano a gente não tem experiências que acabam com certas coisas que são importantes em nossas vidas, né? Principalmente na questão familiar, na questão profissional ou na questão do estudo, né? É bem comum que a gente enfrente algumas situações onde tudo parece que vai desabar. E muitas ocasiões estamos num ponto idêntico ao de Marta. Aquilo que era tão importante para a gente já não está mais numa situação de perigo, mas já morreu. Inclusive, o que Marta fala para Jesus no versículo 39, né? Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Ou seja, é uma situação que já teve seu fim, às vezes até mais do que 4 dias. A gente não vê a menor possibilidade de uma restauração ou de alguma interferência que faça com que essa situação mude, né? E é bem comum que nesses momentos a gente acabe esquecendo de histórias como essa e de várias situações em que Deus agiu em nossas vidas, né? Somos seres humanos, isso é totalmente normal, mas justamente voltando para esse olhar geralmente frio que nós temos sobre o texto, a gente acaba esquecendo um pouco sobre como nós seres humanos tendemos a não crer naquilo que ouvimos, né? Mas sim naquilo que nós vemos acontecendo, né? Marta, em diversos momentos, ela fala que crê no poder de Cristo, que crê que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que ressuscita os mortos, que Ele é a ressurreição dos mortos. E isso é algo que ela crê por tudo aquilo que ela ouviu do Senhor, né? Mas por não enxergar a solução para isso que estava acontecendo na vida dela, pode-se dizer que essa fé estava até meio abalada. Não era uma fé que tinha convicção. E isso acaba acontecendo em nossas vidas também, né? Quando o problema aparece, nós ouvimos todas essas histórias de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Nós cremos, porém nós não temos aquela convicção de que o Senhor pode vir mesmo até nós e nos livrar dessa situação, né? Mas Jesus, ele é bem enfático no texto quando Marta questiona sobre o corpo já cheirar mal, né? Faz 4 dias que Lázaro morreu, o corpo já cheira mal. Como assim vamos tirar a pedra? Jesus, ele é até duro, dizendo, não diz que se você crer verás a glória de Deus? Ou seja, eu não disse para você que se você tiver fé, você verá o agir de Deus, verá toda a glória de Deus, todo o poder de Deus que Ele tem para depositar? Infelizmente a gente tem essa tendência de ouvir, mas não depositar a fé necessária, né? Mas Jesus, assim como Ele mostrou anteriormente, Ele tem
duas características que são fundamentais para o nosso entendimento e que fazem com que olhemos para ele de outro modo. A primeira dessas características é que Jesus, ele tem misericórdia de nós e ele sofre junto conosco. Essa história de Lázaro, né, um pouco antes, nos fala que Jesus foi até o corpo e lá Jesus chorou junto com aqueles que estavam abatidos, né? E os judeus viram que ele muito amava Lázaro. É algo até engraçado da gente analisar, porque Jesus, sabendo que Deus efetuaria uma obra na vida de Lázaro e que ressuscitaria ele daquela sepultura, ainda assim teve tanta compaixão por aqueles que estavam ali que se compadeceu da dor. Ele sentiu toda a dor que estava ali e chorou junto a eles. Jesus, ele mostrou uma humildade sem igual fazendo isso, porque ele não impôs nenhum tipo de, digamos assim, carteirada, né? De não chorem porque agora eu ressuscitarei esse homem. Pelo contrário, Jesus, ele mostrou humildade, pediu para que Marta cresce, mas em primeiro lugar demonstrou a humildade e sofreu com aqueles que estavam sofrendo naquele momento. Então pode parecer que muitas vezes Deus está longe de nós, mas nos momentos de sofrimento, Jesus, ele se mostra presente e ele sofre conosco. Tudo que nós sofremos, Jesus sofre conosco, e a maior demonstração desse sofrimento que nós podemos ver dia após dia é justamente relacionado ao período da Páscoa, né, onde relembramos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Existe sofrimento maior do que tomar todos os pecados em uma cruz para poder redimir todo o seu povo e sofrer por esse povo, mesmo esse povo não merecendo nenhum tipo de redenção. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque mostra todo o amor que Deus tem por nós. Deus, ele não é um Deus que nos ama em certos períodos ou nos ama pelo que nós temos a oferecer a ele. Deus, ele nos ama incondicionalmente. E a Páscoa é uma das testificações do amor de Deus, a maior testificação do amor de Deus. O seu próprio Filho se entregou a nós para que nós pudéssemos ser salvos e termos uma vida restaurada a partir dele, algo que antes desse sacrifício era inconcebível, impossível de se ter, mas a partir da ressurreição de Cristo, tivemos uma vida restaurada do pecado. E o segundo ponto que o texto aborda é justamente o poder que Deus tem, o poder supremo de Deus sobre qualquer casualidade. Então, Jesus, ele mostra o seu poder orando a Deus, mesmo tendo esse contato direto com Deus. Ele faz questão de orar em voz alta para que todos vissem o contato dele com Deus, e ele chama Lázaro da tumba e ressuscita-o, tirando ele de lá e mostrando a Marta justamente que se ela cresce, ela veria a glória de Deus, e ela viu com os próprios olhos a glória que Deus manifestou naquele momento. É algo que não podemos escrever. Você vê alguém que estava morto há bastante tempo ressuscitando, tendo suas faixas tiradas e estando totalmente novo. Tudo se fez de novo de uma maneira surpreendente. Não tem como isso entrar no nosso na nossa mente de uma forma que não seja extraordinária. O Senhor restaurou aquilo que era mais importante para Marta e para Maria de uma maneira que ninguém poderia restaurar e que só o poder de Deus poderia conceber. E isso traz um conforto tão grande para o nosso coração, porque é justamente o que Cristo também efetuou na Páscoa.
Ele nos restaurou de uma maneira que ninguém poderia restaurar, nos tirou do pecado por amor, assim como eu comentei antes, e morreu por nós, mas venceu. E a sua ressurreição nos trouxe a revitalização de nossas vidas, né? E essa revitalização é constante, porque esse Deus é o Deus que tem o poder de executar qualquer coisa que for de sua vontade, né? E essas histórias mostram pra gente o quão amoroso ele é, o quão poderoso ele é, e nos dão ensinamentos de como devemos seguir em momentos tão complicados, né? Em momentos onde não vemos nenhum tipo de resgate, assim como eu comentei antes, nenhum tipo de esperança, como podemos lidar? Justamente o texto de Lázaro ele fala que temos que lidar com a crença total em Jesus e no seu poder, porque ele é a ressurreição dos mortos e a sua ressurreição nos traz a redenção e renova as nossas forças e renova as nossas vidas. Então, você tendo um problema dentro de sua família, um problema relacionado ao seu emprego, um problema relacionado à sua história, à sua escola, né? Volte os seus olhos a Jesus e creia que ele tem poder para poder mudar a sua história e que principalmente ele é um Deus amoroso que sofreu tudo que sofreu por nos amar mesmo sem merecermos, e que isso já é o suficiente para nossa alma saber que existe alguém que nos ama de uma forma extraordinária e que tem um poder extraordinário que pode agir por nós. Essa é a mensagem de conforto que eu queria trazer para todos. Justamente a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo é o que nos redime e o que renova as nossas vidas, e que esse poder mostrado na ressurreição de Cristo e mostrado na ressurreição que ele fez em Lázaro é uma ressurreição que ele pode fazer na sua vida também. Ele pode fazer todas as coisas de novo. Ele tem poder para isso e ele tem compaixão para isso, porque, em primeiro lugar, ele nos ama acima de todas as coisas. É isso que eu queria trazer para cada um de vocês. Eu queria pedir que cada um se aprofundasse ainda mais nesse texto, porque, assim como eu falei anteriormente, ele é um texto bem denso que traz vários detalhes que são importantes para a nossa reflexão, né? Não só para essa reflexão que eu acabo de fazer, mas para outras reflexões também. Eu espero ter sido claro, né? Ele falar do amor de Deus e da ressurreição de Deus e do seu poder é algo que mexe muito com vários conceitos da nossa mente, porque foge justamente de tudo aquilo que estamos habituados, né? E gostaria de pedir a cada um de vocês que mantenha essa palavra no coração de vocês, que essa palavra possa trazer conforto em momentos de dificuldade, em momentos em que a vida de vocês precisa ser restauradas. E peço que continuem orando uns pelos outros para que Deus exerça essa restauração na vida uns dos outros. Isso é muito importante na vida da igreja e para a vida de cada um que está junto de Cristo, né? Essa irmandade faz parte do viver em Cristo. Essa é a palavra que eu queria trazer para cada um dos irmãos. Espero que possam compartilhar também com outras pessoas e que Deus os abençoe e que possa estar conosco dia após dia, no dia de amanhã, e nos preparando para o devocional da quinta-feira que vem. Isso que eu gostaria de pedir, que vocês estejam nesse sentido de oração, e agradecer por mais essa oportunidade e agradecer por terem dedicado esse tempo ao Senhor, assim como eu dedico agora com vocês. Amém? Em
toda forma de amar, me entregar frases em fases, disfarces, mera desilusão, encontrar a morte, um vazio disforme, me entregar e viver toda a minha dor sem sonhar. Filho, meu filho, te espero, vida para te dar, se entregar, verdade, caminho, resposta. Não há mais solidão, desfazer mentiras, o amor como a brisa, salvação. Vou te celebrar e juntos vamos caminhar e sonhar. Filho, meu filho, te espero, vida para te dar, se entregar, verdade, caminho, resposta. Não há mais solidão, desfazer mentiras, o amor como a brisa, salvação. Vou te celebrar e juntos vamos caminhar e sonhar.